Boa noite. Sejam bem-vindos ao Brasil, Terra de Gigantes, episódio número 2. Hoje estaremos conversando com Paula Zanatta sobre os 3 pilares da civilização ocidental. Boa noite, Paula. Como vai? Tudo bem, tudo bom. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, tá? Eu gostaria de saber, né, como que foi que você entrou, assim, nesse estudo de história. Eu sei que você está estudando bastante sobre o Olavo de Carvalho. Como que começou isso aí? Como que despertou em você essa vontade de começar a querer aprender ainda mais sobre os 3 pilares da civilização, sobre o Olavo de Carvalho, mais interessado assim no ramo da política? Sim, eu sempre gostei muito de história, sempre. Tive até vontade, quando eu estava no Brasil ainda, de fazer uma faculdade de história. E sempre gostei muito de estudar. E com essas coisas mais recentes que aconteceram no Brasil, eu me vi querendo entender de política, que eu acho que aconteceu com muita gente, com muitos brasileiros. Sim, aconteceu comigo também. De querer entender mais de política e a história também é fundamental, né? Não tem como você entender aonde você está hoje, como você está vivendo, em que situação o teu país se encontra, né? Se você não estudar história. Então, eu acabei, né? Como é uma coisa que eu já gosto muito, além de estar me informando, estudando, fazendo um curso de política e estou fazendo também um curso de história online. E me vi aí interessada em querer aprender e saber o porquê que as coisas estão desse jeito, né? Eu acho que muito que acontece no Brasil hoje é falta mesmo de estudo, de informação, de conhecimento da população, né? A gente vive num mundo que as pessoas não têm muito interesse, a maioria, em estudar, em saber, e principalmente história, porque quando você sabe de onde você veio, né? Você falou aí dos pilares da civilização, que é o que a gente vai, né, conversar hoje. Tudo faz sentido quando você entende, né? Da onde a gente veio e aonde a gente está, né? E o que quer ser, o que nós temos que as pessoas querem destruir. Sim. Né? Paula, e você falou que você gostaria, se tivesse a oportunidade de estudar e fazer uma faculdade de História. Você é formada no Brasil em Direito, mas você não exerce a profissão de Direito aqui nos Estados Unidos. Não. Você aqui trabalha normal. Me formei e casei, e daí a gente veio para cá, mas não era nada planejado. Quando eu me vi, eu estava aqui e realmente eu nunca... eu trabalhei 1 ano em escritório de advocacia, de imigração, mas nunca exerci a profissão de advogada, né? Então, isso ficou e a história também, a faculdade de história, um curso de história eu nunca pude fazer, né? Com os filhos e tal, a gente acaba ficando, né? Vai passando o tempo. Na verdade, eu tinha até esquecido dessa minha vontade, desse meu desejo, desse meu sonho de estudar história, né? Na verdade. E há um tempo atrás é que eu lembrei, eu falei, nossa, eu falava que eu ia terminar o meu direito e daí eu ia fazer história. E acabou que agora né, as crianças já estão mais crescidas e eu estou podendo me dedicar um pouco mais. E como que foi, Paula? Me explica como que foi o seu engajamento aqui com o meu podcast, né? Como que aconteceu quando eu tive a ideia de montar esse podcast, que você abraçou a minha ideia de cabeça, me ajuda nas escritas, na programação. Eu acho que a gente, com essa situação do Brasil e toda essa nossa indignação, né? Eu acho que a gente ficou, né, se sentindo indignado, chateado com tudo, né? Com essa situação lá. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Da gente, os nossos papos, né? A gente conversava e tinha a mesma ideia. E achei muito legal essa sua iniciativa, né? De criar isso tudo, um trabalho danado, para a gente poder levar informação, a começar pelos nossos filhos, né? E eu sinto assim, até para nós mesmos, né? De aprender, entender, né? E colocar ordem, né, nas coisas, né? A gente realmente entender a história, né? E saber, né, o que está acontecendo e informar as pessoas. Porque eu acho que se as pessoas também abrirem a mente e se informarem e saberem, né? É tanta coisa, né, que a gente
Sim, pode falar aqui, eu acho que elas chegam a essa mesma conclusão que a gente. Sim, eu acho importante a gente estudar. O propósito pelo qual eu estou estudando é mais pelo fato de não deixar ser enganado. Porque tem muita informação errada, né? E eu não quero ser mais um idiota, né? Como diz Olavo de Carvalho no livro dele, né? Então, cara, eu não quero me sentir assim. Eu nunca me vi, Paula, com 53 anos, estudando filosofia, estudando Olavo de Carvalho, estudando e gostando do estudo, porque você se enriquece tanto de informação, né? Que eu tinha conversado com você antes, que esse curso do COF que eu tenho feito, cara, quando eu vi, eu filosofando comigo mesmo. E eu comecei a escrever um diário que já deu type no meu computador, 5 páginas completas. Então, é muita informação que quando você começa a olhar para dentro de si mesmo e aceitar que você tem que viver uma verdade, expressar seus sentimentos e colocar para fora tudo aquilo que você quer falar no seu diário, Paulinha, eu me senti livre, feliz e continuando estudando, entendeu? Estudando. É a busca da verdade que é o que eu acho que a gente faz, né? E é isso, né? A gente, para isso, você, como você falou, a gente precisa se autoconhecer, que é muito importante, né? E conhecer a história, né? Ter conhecimento. Da onde que você vai saber... porque o Brasil chegou nesse lugar onde chegou. O mundo, não só o Brasil, né? Né? O mundo inteiro passa por uma situação meio esquisita e Sim. Cultural, né? Sim. E moralmente, né? Também. Eu te chamo de Paulinha porque a gente já se conhece há quanto tempo, né? Eu conheço o seu esposo, meu amigo, e a gente desde 2000, né? Quando eu quebrei a cadeira na sua casa. Né, Paulinha? Hein? Pesado, sentei, a cadeira explodiu. Paula, você é católica, tá? A sua fé é viva em Jesus, em Deus. E como você, no catolicismo, você já sabia dos 3 pilares da civilização ocidental? Ou foi nessa parte que você começou a estudar Eu história acho que a gente... que isso veio despertar em A você? gente sabia disso, na verdade, né? Porque todo mundo sabe, vamos lá, o primeiro pilar, né? Que é a filosofia grega. Todo mundo sabe que a Grécia é o berço da civilização, né? E eu já, com certeza, a gente dado isso na escola, a gente estudou isso na faculdade. Só que a gente esquece, né? Então, eu comecei com essa, né, de novo, com essa coisa toda do Brasil, comecei a querer me informar e saber, né? A gente quer buscar a verdade, né? Então, eu encontrei esse rapaz que eu sigo, Pedro Henrique Delfino, e ele tem esse curso de filosofia excelente, é um curso, né, online também. E a primeira aula é exatamente sobre isso, né? Do curso dele. E é uma aula, né? E aí eu fico me lembrando, né, da época da faculdade. Gente, eu já sabia disso. São coisas que parece que a gente já sabia, mas que a gente... Estava adormecido. Estava adormecido, exatamente. Estava adormecido. E esse curso do Pedro Delfino é um curso de... É um curso de filosofia, são 100 aulas. O que você está achando desse curso? Estou adorando, o curso é muito bom. Excelente. Lógico, eu faço, né, um pouco devagar, não tenho, né, muito tempo de fazer várias aulas por dia, mas é um curso, cada aula é 20 minutos, 25 minutos, é um curso fácil, ele é excelente, super indico, né, Pedro Henrique Delfino. Tá na internet, no Instagram? Tá, eu sigo ele no Instagram. A gente vai colocar aqui embaixo na tela o contato para quem quiser ir nas redes sociais investigar, né, e fazer uma pesquisa sobre o Pedro Henrique. Pedro Henrique Delfino. É uma boa dica, né? Porque o objetivo também do meu podcast, né, do Brasil Terra de Gigantes, é ajudar a comunidade, não somente nos Estados Unidos brasileiro que está aqui, mas todo mundo que assistir a gente, né? Quem tiver interessado em estudar filosofia, em estudar história e aquilo que eu falo, não ser mais um idiota, vale a pena tentar. Você está rindo, mas é a realidade. Porque você, Paula, você vendo tanta coisa que hoje em dia jogam na internet, tem horas que você acha assim, peraí, eu já me questiono, será que a pessoa que lançou isso está pensando que eu sou um idiota?
Você está me entendendo? E você só consegue abrir a cabeça quando você começa a estudar. Não, mas é verdade. E outra, estudar com as pessoas certas também. Tem que Sim, tomar sim, cuidado sim. que livro você lê, quem que você segue, né? O outro também que eu sigo, que agora eu tô fazendo esse curso de história com ele, na verdade é uma especialização de história. Comecei terça-feira passada, tô adorando, ele é ótimo. Ele só conta a história verdadeira mesmo. Por isso que ele é uma excelente fonte. Edmilson Cruz. Eu não me lembro como eu cheguei nele, né? Mas né, seguindo o outro, as pessoas lá que eu sigo e tal, católico também, os dois são. E eu acabei. O Edmilson Cruz, na verdade, eu já tinha feito um curso dele, que é. Você falou de deixar de ser enganado, ele tem um curso que chama Deixe de Ser Enganado. E ele vai contando a história da igreja também, história da igreja católica. Não consegui terminar de fazer esse curso, que eu comprei já uns 2 anos atrás, mas as aulas que eu assisti são muito boas também. E agora ele está fazendo essa especialização em história. E. Você pesquisou esse curso dele é quantos capítulos? Não, são 6 meses. Não, as dele são live. E algumas aulas vão ser gravadas, porque outros professores vão dar aula, não é só ele. Então, para quem está nos assistindo também, vai ter mais outra dica aqui embaixo da nossa tela em algum lugar, que eu não sei aonde o Rafael vai colocar. E você pode também pesquisar essa informação se quiser, mais uma vez, se aprimorar na história. Esse curso, né, isso que eu estou fazendo, as aulas, logicamente, já começaram, já estão fechadas, mas eu acredito que ele vai ter outros cursos. Mas ele no Instagram tem muita informação também. E história, assim, que pode confiar. Tem muita coisa que a gente escuta, que eu espero que a gente possa aqui, aos poucos, ir falando, né? Muita mentira, muita coisa que a gente aprende errado na escola, que deturpa mesmo a nossa visão da realidade, né? Como a gente vê a verdade. Porque se a gente não está sabendo como, né? Se a gente não aprendeu direito, a gente vai ver errado. Então, eu acho que é isso aí. Uma coisa que você falou aí agora, que a gente aprende muita... Eu tentei voltar para trás para ver se lá na minha escola, no começo da nossa alfabetização, né? Pré-primário, primeiro, se eu fui enganado alguma vez. E eu cheguei a uma conclusão, Paulo, que eu nem te contei isso ainda, mas naquela época o pessoal falava que a única obra humana que dava para se ver da Lua era a Muralha da China. Paulinho, eu decolava de Beijing, passava em cima da muralha a 4, 5 mil pés e tinha que procurar a muralha. Não dá para ver da Lua. É uma coisa idiota, mas que muitas pessoas pensam que, será que dá para ver a muralha da China do espaço? Colava da pista 36 da esquerda, passava em cima dela e às vezes eu olhava procurando, eu tinha que tentar bisbilhotar para achar. Tempo aberto, normal, normal. E aí você acha muralha, mas não é uma coisa assim, uma obra estrondosa que você vai falar assim, não, dá para ver, não tem como ver da Lua nunca, entendeu? E é uma coisa que você acaba... É mais uma coisa que uma informação que não era correta. Muita coisa errada, e principalmente eu como católica, muita coisa errada sobre a igreja. Isso aí, então, tem que fazer aqui 100 podcasts, né? Aquisição, quanta coisa errada que eles falam mesmo, né? Quanta mentira. Com esse intuito de destruir os 3 pilares, entendeu? No final das contas, quando você começa a tirar a venda dos olhos e a enxergar mesmo a verdade, você vê que tudo se encaixa, né? Eu acho que aqui é uma coisa que a gente já conversou sobre isso, né? Da gente conseguir passar isso, né, para as pessoas, como tudo tá ligado, né? A religião, a política, tá interligado e tudo tem um propósito nesse mundo que a gente vive hoje, né, dos governos, de destruir tudo para reconstruir uma outra coisa. Ô Paulo, então vamos conversar então um pouco dos 3 pilares da civilização ocidental. Se você quiser começar do jeito que você estudou, eu sei que você está estudando esse assunto agora, que a gente vem conversando isso há bastante tempo, e é um papo interessante. Eu acho que é uma coisa legal para as pessoas poderem colocar, né? Porque é onde, né, bom, para mim fez muito sentido, né, essa coisa, né? Vamos lá, os 3 pilares. O primeiro pilar é a filosofia grega, o segundo é o direito romano e o terceiro é a moral judaico-cristã, né? E na Grécia é onde você vai encontrar o primeiro pilar, né, que é a filosofia grega, que começou por volta do século V, IV antes de Cristo, né, e 5 séculos antes de Cristo.
E nós temos os três grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Platão era discípulo, né? Seguidor de Sócrates e Aristóteles de Platão. E Aristóteles diz que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, né? Porque ele colocou a primeira pergunta, né? Ele percebeu que existia um ser supremo, né? Que a gente não deveria viver sem sentido, que tinha uma razão de ser e tinha uma verdade maior, um ser supremo acima de tudo, né? De todos. E na filosofia, né, a filosofia é uma ciência, e os filósofos eles lançam uma pergunta, né? E o mais importante na filosofia é você saber fazer a pergunta certa, não necessariamente encontrar a resposta. Muitos filósofos fazem as perguntas e eles mesmos não conseguem responder, mas eles jogam aquela pergunta correta que levam as pessoas a pensar, né? E a pensar na resposta e a tentar encontrar a verdade sobre aquilo ali que eles estão perguntando, né? E Aristóteles, né, dizia que ele veio depois de Tales de Mileto. Ele disse que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo porque ele criou uma coisa chamada arquê, que seria o princípio, né? E ele achava que tinha um princípio de tudo, onde as coisas tinham a sua razão, né? E ele achou, Tales de Mileto achou que era água, né? E aí você fala, nossa, mas que burrice ele achar que é água, ou ele não conseguir responder isso, né? Mas não, eles eram pessoas extremamente inteligentes, né? Os seguidores dele e tudo, mas eles não tinham, né? Hoje pra gente é fácil, né? Principalmente nós que acreditamos em Deus, é falar, é lógico que é Deus, né? Mas isso não existia na época, né? Então eles faziam as pessoas, né, a pensar. E isso veio Tales de Mileto e exatamente eu não sei quanto tempo depois, sei lá, 100 anos depois, que vieram esses outros três filósofos. Eles três é que criaram a filosofia como ela é hoje, né? Os métodos filosóficos, eles três que criaram. Aristóteles foi o maior filósofo de todos. E é isso aí, né? Assim, rapidamente falando do que é a filosofia e como aonde, né, na história ela começou. Sim, eu quero te fazer uma pergunta. O Tales de Mileto, a primeira filosofia que ele fez, que ele usou, foi exatamente achar que a nossa vida tinha um sentido. Foi a nível de Deus, ou um criador, ou eles não tinham noção que o nosso Deus hoje, porque eles tinham deuses diferentes. Eles não tinham eles não descobriram Deus, mas eu vejo como Deus já colocando no coração das pessoas naquela época essa curiosidade de que existia um ser supremo. Sim, aí que vai a minha pergunta agora. Era uma abertura de caminho para vir Jesus Cristo? Sim, e nessa época que eles começaram com essas discussões, o povo hebreu lá no Oriente Médio já estava também já estava havendo a revelação de Deus para Abraão, né? Então, eu vejo, né, eu que acredito em Deus, eu vejo como ele já ia colocando no coração das pessoas essa curiosidade, né? Criando também, mostrando também as virtudes, né? Porque os filósofos, eles questionavam isso. As pessoas buscam, Sócrates percebia, né, que as pessoas elas tinham vontade de serem virtuosas, né? Eu quero ser justa, mas a pessoa quer justiça, quer ser justa, mas não sabe o que é justiça, né? Eu não sei exatamente, né, como isso era feito. Você falou do Olavo de Carvalho, né? Eu não faço o COF, mas já olhei, já vi um pouco, mas eu tenho até um pouco de dificuldade de entender o Olavo algumas vezes, em alguns cursos que eu já fiz dele. E
eu fico, às vezes, imaginando como que, né, como eles eram pessoas muito sábias, muito inteligentes para lançar essas perguntas. Porque hoje a gente tem, vamos dizer, a resposta de muita coisa. Eles viram isso, essa coisa da verdade, né? E a palavra filosofia, né? Sofia vem de conhecimento, né? Filosofia, né? Conhecimento. E filos de amor, né? Amantes do conhecimento, né? E eu acho que Pitágoras foi o que usou esse termo pela primeira vez, né? Que ele não era um sábio, eles negavam isso, eles não queriam serem chamados de sábios, mas eles amavam o conhecimento, eles amavam a busca da verdade, que é diferente, né? Que antes dele vieram os sofistas, né? Que são, a palavra sofista vem de Sofia, que eram os sábios da época, né? Mas antes dos filósofos, os Sócrates, Platão e Aristóteles vieram se contrapor ao que os sofistas falavam, né? Ao que eles diziam, porque os sofistas, eles diziam que eles eram sábios, mas que não tinha como você encontrar a verdade. A verdade era uma coisa que você não tinha, a realidade era uma coisa que você não podia nunca encontrar. E se você encontrasse, você não teria como comunicar aquilo. Sim. Né? Seria inexplicável. Seria, exatamente. E é como os relativistas hoje em dia. Né? Hoje a gente está cheio de sofista por aí. Então, eram os reis da retórica, era como se fossem os advogados de hoje em dia que criavam a discussão de acordo com o que era interessante para eles, né? O advogado hoje tem que defender um assassino, ele vai ter que criar uma verdade para absolver aquele assassino. Para absolver aquela pessoa, né? Existe, inclusive, um livro bom, né? O Elogio de Helena, do Gorgias, o Elogio de Helena, que virou esse livro, né? E ele queria, na época, ele quis provar isso. Ele quis provar que o discurso que a verdade não existe. Mas a verdade acontece de acordo com o discurso que você faz. Então, ele pegou lá uma noite, juntou todas as pessoas e fez um discurso provando que Helena era culpada. Helena era filha de Zeus, né? E ela é culpada de ter traído a Grécia. Então, ele, numa noite, ele falou, eu vou provar para vocês que é o discurso que faz né, a verdade. Então, numa noite, ele colocou que ela era culpada e as pessoas saíram dali acreditando que ela era culpada. E na noite seguinte, ele fez outro discurso dizendo como ela era inocente, as pessoas saíram dali achando que ela era inocente. Né? Então, é realmente tudo de acordo com o que você deseja falar e o que você deseja colocar. Né? E é o relativismo. Né? Inclusive, eu escrevi aqui, ó, no meu rascunho, que a conclusão dessa palestra que ele fez, dessa história, né, foi que ele prova depois que Helena não era nem inocente nem culpada. Helena era aquilo que os nossos discursos fizeram dela. E essa frase é interessante, né? O que os discursos fazem de cada situação. Então, não existe a verdade. Ô, Paulo, e qual é a diferença do início, né? Que é grego, depois entra o período romano. O que cada um prezava, né? O que cada um lutava? Qual que era o objetivo de cada uma dessas civilizações? Desses pilares. O primeiro pilar... Bom, eu acho que eles não tinham, assim, esse, né, o objetivo, e logicamente, 2000 anos atrás, nasceu Jesus, né? 2.500 anos atrás. Eles não tinham essa visão, que o que eles estavam fazendo e vivendo ia virar o pilar dessa civilização, né? Então, mas a Grécia, ela desenvolveu, né, a arte, a poesia, a arquitetura, a música, né? A filosofia. Então foi mais a Grécia foi mais a parte intelectual. Essa parte intelectual e cultural, exatamente. E o segundo pilar, que é o direito romano, acho que 146 a.C., o Império Romano toma conta da Grécia. Então começa o Império Greco-Romano.
Então, toda aquela cultura, toda essa coisa da Grécia que já tinha sido desenvolvida, que os gregos tinham, entrou junto, né, no Império, com o Império Romano. E o romano era o oposto da Grécia, né? Os romanos eram o oposto dos gregos. Eles eram extremamente inteligentes e organizados, com leis, estruturas, hierarquia. Eles tinham essa coisa... Por isso que o Império cresceu tanto, né? Com a guerra, eles sabiam se organizar de uma maneira que ninguém nunca tinha feito isso antes. Exatamente o que aconteceu com os gregos, né? A filosofia era uma coisa que não existia, né? E esses três filósofos criaram essa coisa, né? Inventaram isso, né? Então, não existia antes. E a mesma coisa com os gregos, com os romanos, com a maneira com que eles se estruturavam. Eles tinham uma facilidade muito grande em estruturar o Estado, em organizar o Estado. E quando o Império Romano, com a queda do Império Romano, lá 500 anos depois... Acho que eles cresceram tanto que perderam o controle, né? Sim, os outros estados pequenos que foram se formando, todos eles usavam as mesmas estruturas que os romanos usavam, inclusive nós, né? O direito romano... a gente chama de direito romano porque realmente vem de Roma. Essa maneira deles se estruturarem, isso não existia antes, né? Então, a gente tem isso até hoje, esse pilar, né, dessa estrutura de lei, de como a gente se organiza e tudo mais, né? E o terceiro pilar, Paula? O terceiro pilar é a moral judaico-cristã, que com o crescimento do Império Romano, eles chegaram até o Middle East, né? Eles tomaram conta, né, também ali da Judéia, né? E os judeus, lógico, estavam na Judéia. E Jesus nasceu na época do Império Romano, né? E muitos judeus, com o nascimento de Cristo, né? Os judeus se separaram. Muitos judeus acreditaram que Jesus era o Messias e outros não. Então, ficaram essas duas linhas, né? Essas duas religiões aí, né? De base aí para nossa civilização. E os cristãos, eles foram perseguidos pelos romanos durante 300 anos. E até... todo mundo fala... Isso é até uma outra mentira que às vezes as pessoas falam, né? Ou contam uma história errada para não falar mentira. Que Constantino, que fundou a Igreja Católica, né? Mas a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo, né? Os cristãos foram perseguidos. Jesus nasceu, né? E houve aquela divisão das religiões, judeus, né? Para um lado, os cristãos para o outro. Mas os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano por 300 anos. E Constantino assinou o Edito de Milão, acabando com a perseguição contra os cristãos, porque eles foram muito perseguidos nos 3 primeiros séculos. E Constantino era um imperador romano. Já é um imperador romano. Só que muita gente fala, né, que é outra em verdade, né, na história, as pessoas contam errado. Constantino foi o criador da Igreja Católica. Não, a Igreja Católica foi criada por Jesus Cristo. E Constantino, ele simplesmente acabou com esse édito aí, acabou com a perseguição. Ele teve uma visão... Que os cristãos... mais perseguidos. Foi a única coisa que ele fez. Bom, não a única coisa, né? Mas eu acho que como os cristãos eram muito perseguidos... Eu estava até ontem conversando isso com o Jorge. Eu acho que como ele era muito... Era uma coisa... Matavam muitos cristãos. Quando veio um e falou, para com isso, ninguém mais persegue, ficou marcado... Até mais, as pessoas falam mais dele do que o imperador. 80 anos depois, 70 anos depois, Teodósio I, que implementou a religião cristã como a religião do Império Romano inteiro. Então, na verdade, esse imperador aí seria até... mais importante do que Constantino. Mas eu acho que aconteceu isso. Eles eram tão perseguidos, que quando veio um e falou para de perseguir, ele ficou sendo mais importante na história do que até o outro que decretou a
decretou a religião católica como a religião oficial do Império Romano. Daí você imagina, o Império Romano era muito vasto, né? O Império Romano foi um dos maiores da nossa história. E quando o Império Romano caiu, de um dia para a noite, não existia... Eles não tinham um líder. O Império Romano ficou perdido, os bárbaros invadiram, criaram milhares de reinos e estados ali. E a única instituição que ficou em pé foi a Igreja Católica. Eu vi que também muitos livros, eles acabaram com muita informação, né? Com os bárbaros queimando tudo, destruindo as cidades, né? A Igreja Católica, ela já tinha aí 500 anos, né? Quase, ou mais ou menos isso mesmo, 500 anos, né? 400. Porque foi antes de Cristo ele já existia o Império Romano. Mas vamos lá, 400 anos já existia a Igreja Católica, então ela já tinha os mosteiros, bibliotecas, então ela conseguiu salvar muita coisa da história. E com a queda do Império Romano, termina a Idade Antiga, começa a Idade Média. Paula, por que até hoje tentam derrubar esses 3 pilares da civilização ocidental? Por que a gente vê que, como que eu vou falar, a esquerda, né, o socialismo, o marxismo, o comunismo, por que eles tentam, no seu estudo de história, o que você pode me explicar, por que essas pessoas, esses grupos tentam destruir isso aí? Você imagina você destruir todo esse pilar nosso, porque se você consegue enxergar, né, que a gente tem esses 3 pilares, né, principalmente a religião, né, a moral nossa judaico-cristã, se você não tem isso, você não tem nada, né? Não existe família, não existe respeito, amor a Deus, às pessoas, né? Isso tudo, antes da filosofia não existia essa coisa de você pensar, de você buscar a verdade, né? O amor, né? A busca, a arte e tudo. A maneira como o Estado se organiza. Você lembra que antigamente tinha a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Se eu fosse lá e matasse a sua mãe, você tinha o direito de matar a minha. Isso era uma coisa natural na época. E hoje você para pensar, você fala assim, pô, isso não existe. Como? Né? É uma coisa absurda, né? Então, essas coisas todas, como nós vivemos hoje, como nós vemos o mundo, eles querem destruir isso para criar uma outra coisa que eles acham que é o certo, como você falou aí, o marxismo, né? Que eu espero que a gente também possa falar sobre isso, né? Conversar mais sobre isso. Então, é a base, né? E é na política que acontece isso, né? Na política que eles tentam destruir, tem os que querem destruir esses 3 pilares, né? Dizendo que não existe a religião, o Estado laico, né? A política não se mistura com religião, né? Cada um no seu canto, né? Porque está errado, porque a religião tem que andar, é o que dá a estabilidade, a moral, né? Para o Estado. E eu acho que eles querem destruir porque eles querem criar uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Destruir para criar um outro negócio que é o que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo agora, eu vejo que tem acontecido muita coisa errada, né? E a gente se pergunta que é uma coisa simples, né? A verdade que a gente acredita que é a verdade, hoje em dia não é mais a verdade. Eles criam o certo é o errado é o certo, e assim... Aí tem os que são muito bons na retórica, né? No falar, é o relativismo que a gente estava falando, né? Tudo pode, não tem nada errado, né? Você pode tudo, contando que tenha amor, tudo pode acontecer, tudo pode, né? Eu vejo que o povo hoje em dia está vivendo num mundo de ilusão, né? É uma ilusão que a qualquer momento eu acho que vai desmoronar, porque não... já está desmoronando. Os valores de família, valores religiosos, não existe isso. Não quer dizer, não existe. Existe, né? Mas eles querem colocar, a esquerda quer colocar isso. Mas a esquerda já vem implantando isso, já vem... Não é de agora. Isso aí já é... Aí a gente tem que conversar isso outro dia. Agora, os 3 pilares, tá? Para eu entender... Basicamente, assim, num todo, eu já entendo os 3 pilares da civilização.
mas como que você poderia resumir os 3 pilares da civilização? Os 3 pilares, a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. E na nossa parte de hoje, para a gente, no caso que a gente somos pessoas de caráter, pessoas de moral, pessoas que não fazem o mal para as outras pessoas, como que se encaixa isso tudo nesse aprendizado que a gente sabe hoje? Eu acho que é as pessoas saberem disso, né? Saberem da história, porque se você não estudar a história, você não vai entender onde a gente está, né? Aquilo que a gente falou no início, para você saber o porquê que... Vamos lá, no Brasil. Por que o Brasil está passando por isso hoje? Por que o mundo, né? Mas vamos ser bem específico. Por que o Brasil está passando por isso hoje, né? Você tem que voltar lá atrás. Você tem que saber, né, por que o Brasil é uma república. A missão do Brasil... O Brasil tem uma missão, né? O Brasil foi uma monarquia durante 400 anos, né? E foi retirado, eles resolveram dar um golpe, agora não vai ser mais monarquia, nós vamos fazer uma república, querendo imitar os Estados Unidos, aí e tal, enfiar uma república num país que tem que ser monarquia. Então, assim, a missão, 1889, 130 anos, que a gente está vivendo errado. Então, se você não sabe a história, você não vai conseguir enxergar essas coisas. Então, você vai voltando, mas andando para trás, até você chegar lá. Por que eu penso desse jeito? Então, é basicamente isso. Eu acho que as pessoas saberem, né, que nós vivemos num mundo ocidental. Muitas pessoas falam assim, mas o que é mundo ocidental? Né? Tipo, as pessoas, às vezes, na escola não ensina essas coisas, porque eles não querem que as pessoas aprendam isso. As crianças, principalmente, né? Os nossos filhos, a Lulu e o Oliver. Estão na 6ª série. Eles agora estão aprendendo história e eles estão aprendendo os impérios. Eles aprenderam a Babilônia, o Egito, e eles estão entrando no romano. A maneira com que eles explicam, isso até o professor Edmilson falou na última aula, eles explicam de maneira separada. Então você fica confuso. Não tem um fio condutor daquela história, entendeu? Então, o fio condutor da história antiga é o povo hebreu, tá? Bom, eu sou católica e eu estou falando de uma maneira, vamos dizer assim, se eu vou contar a história, eu tenho que contar a história dessa forma, né? Porque Deus está na história. Então, na história antiga, o fio condutor é o povo hebreu. Depois de Cristo, na Idade Média, né, acabou a Idade Antiga, começou a Idade Média. O fio condutor é a Igreja Católica. Deus está em tudo ali. A igreja que foi conduzindo. Depois que acabou o Império Romano, que não tinha... Era uma confusão, os bárbaros invadindo tudo, matando, queimando todo mundo, a única instituição que foi de pé foi a igreja. E você sabe qual é o nome que eles deram à Idade Média? Não. Idade das Trevas. Muitas pessoas, e esses nomes, Idade Antiga, Pré-História, Idade Média, isso foi dado mais para frente, eu não sei exatamente quando, mas foi dado muito agora, recente. E tem muitas pessoas que chamam, inclusive no Brasil tem uma corrente que gosta de chamar a Idade Média de Idade das Trevas, que foi a idade que a igreja, durante 1000 anos, tá? Não estou falando de 200 anos, 100, 1000 anos a Igreja Católica sustentou a humanidade. E teve que reinventar tudo novamente, porque foi tudo destruído pelos bárbaros. E a igreja foi novamente inventando a arte, a filosofia, né, tudo. A música, tudo colocando Deus em tudo. E eles chamam essa idade de Idade das Trevas. Eles gostam de chamar, né? A gente chama de Idade Média. Né? Entende? Então é toda uma mentira que eles hoje querem destruir tudo. E eu não estou falando isso porque eu sou católica. Sim. Eu estou falando isso porque essa é a verdade. Né? A Igreja Católica, durante 1000 anos, 1500 anos, era a única religião ali da nossa civilização. Né? Em 1500 é que veio Lutero com o protestantismo. Mas durante 1500 anos as pessoas ignoram 1500 anos. Não tem como ignorar. Ô Paulo, e aonde entra, assim, na visão católica agora, tá? Deus e Jesus nos 3 pilares. Com o nascimento de Jesus, né? E, bom, foi aquilo que eu te falei, o Império Romano
como é que fala? Tomando conta ali do Middle East e incluiu o povo judeu. Que a revelação de Deus aconteceu primeiro através de Abraão. Né? E mais para frente com Moisés. Abraão, Isaac e Jacó, e depois Moisés com as tábuas da lei. Né? Sim, Deus viu que o povo precisava de lei para meio que saber o que podia fazer ou não fazia, vamos dizer assim. Ele deu as 10 tábuas da lei, né? E várias outras leis que os judeus seguem até hoje. Né? E depois, bom, aí veio o Messias. Jesus era judeu e era o Messias. Só que muitos judeus não aceitaram isso. E dali, né? Por isso que a gente fala que... Sim, teve muito judeu que se converteu, que aceitou, que encontrou, né? Aceita Jesus como sendo o Messias e muitos não. Então ali, por isso que a gente fala moral judaico-cristã, né? Porque foram essas duas religiões que foram que são a base, que é o terceiro pilar, né? E o mais importante, que vai ali também criar a Igreja Católica, que vai sustentar a humanidade até os dias de hoje, né? E por que é tão claro que eles querem destruir a Igreja Católica? Né? O marxismo, né? Já que hoje é um movimento muito forte, né? Dentro da Igreja Católica, a teologia da libertação e tudo, mas isso já é uma coisa bem mais recente, né? De 50 anos para cá e tudo mais, né? Todas as ideologias que vieram surgindo desde lá da Revolução Francesa, do Iluminismo e tudo mais, né? Que é uma coisa mais recente agora do século XVII. Ô Paula, vamos então reformular, que aquela hora eu te fiz uma pergunta e não ficou muito claro o que eu quero saber, entendeu? Quero até falar, né? Pela minha ignorância, eu tentei achar essa pergunta e eu não consigo encontrar uma forma de expressar a pergunta, mas ela está dentro de mim. Os 3 pilares da civilização, tá? E aonde que eles se encaixam na minha vida hoje. Eu tô que nem o Sócrates aqui, jogador de futebol, né? Olha só, vamos ver se eu vou conseguir responder isso que você está falando, essa pergunta, ou se é isso que você está querendo dizer. Pensa, pilar é fundação. Então a gente está aqui na sua casa. Você não está vendo as fundações dessa casa. E o peixe, ele não vê a água onde ele está. Os pilares, eles são tão entranhados na nossa vida, na nossa sociedade, que você não tem como vê-los, porque faz parte de quem você é. Então faz parte do meu fundamento. Sim, é por isso que chama pilares da civilização ocidental, né? Então, de toda a nossa história, né? Primeiro, o Império Romano é onde está a Europa, certo? Então, a Europa foi toda... veio antes, né? Um antigo, né? O Old World, né? Sim. Depois os europeus vieram e nos descobriram aqui o Brasil e tal, e nos colonizaram. Então, quer dizer, é tudo a gente faz parte dessa quer dizer, olha quantos anos não tem isso. Então, é uma coisa que você não percebe. É uma coisa que está dentro de você. Todas as leis que nos regem, né? E tudo que você pensa que você é, esses pilares estão ali. A sua religião, né? Você acredita em Jesus Cristo, isso tudo está lá atrás, faz parte da nossa civilização. O direito que nos rege, mesmo como governo, a formação do nosso Estado. Então, esse fundamento todo que eu tenho dentro de mim, tá? Seria basicamente na sua educação, né? Sim. Como que você foi educado. Eu, por exemplo, estudei no São Vicente, que era colégio de padre. Aí você tem o terceiro pilar muito forte dentro de você, que é o pilar da moral cristã, judaico-cristã. Né? E foi assim praticamente... Com as outras coisas, direito romano, né? E a filosofia, né? E, Paulo, então, no momento agora a gente vê, né? Eu vejo muito, assim, as pessoas hoje, tá? De 20 a 25, vamos botar de 18 a 30 anos. Eu vejo muitas pessoas sem esse fundamento. Como que eles perderam, assim, na sua visão, muitos perderam já, né? Você vê pela depravação que
hoje em dia a gente vê nas televisões, falta de moral, pessoal, pessoas destruindo, querendo destruir igreja. Então eu vejo assim, se querem destruir agora a Igreja Católica, daqui a pouco no Brasil vão querer quebrar o Cristo Redentor. Como que você vê, assim, na sua visão, o porquê que isso aconteceu com essa juventude de 18 a 30 anos, vamos botar assim, né, que hoje tem 18 anos, não é o caso do meu filho que tem 21 anos, porque automaticamente, você também automaticamente passou para a Júlia, eu passei para o Alec, os fundamentos que a gente aprendeu, né? E como que você vê que essa juventude se perdeu? A decadência, é a decadência do mundo moderno, né? Com todas essas ideologias novas que existem, com essas coisas que querem destruir esses 3 pilares. Então, o peixe não vê a água que ele está nadando, né? Então, a mesma coisa com a gente. Esses pilares são tão arraigados, né, na nossa sociedade e na nossa vida, que a gente não percebe esses 3 pilares. São fundações, como eu falei, né, da casa. Você não vê a casa, você está dentro da casa, né? E como a lei de Italião que a gente mencionou também. Se você for falar agora, a lei de Italião para a gente não faz sentido nenhum. Não é mais assim, né? As coisas mudaram, né? E para você é uma coisa clara, que eu não posso, né? Uma pessoa vem aqui, rouba o seu carro, você tem o direito de ir lá roubar o carro dele, né? Ou matar a mãe, eu vou lá e vou fazer a mesma coisa com a mãe. Não tem como fazer isso. Antes do direito romano, não existia isso, né? Então, quer dizer, muita coisa, a filosofia grega, né, toda a Grécia ali, elas criaram uma coisa que não existia antes, né? Existiam os sofistas, que os filósofos vieram se contrapor àquilo, porque eles criaram uma coisa nova, uma coisa que não existia, assim como o direito romano também, o Império Romano, não existia aquilo antes, né? Tanto que quando acabou, os estados se organizavam daquela maneira, porque era uma maneira que eles sabiam e que era uma maneira que funcionava. E isso vem até hoje. Então, é muito arraigado na nossa sociedade e tudo. E por que as pessoas não veem isso? Por falta de conhecimento, por falta de interesse, né? Eu acho que hoje existe um imediatismo muito grande, principalmente os jovens, né? Tudo tem que ser na hora, tudo... Exatamente, não existe o sacrifício para nada, não existe, né, o trabalho, dá muito trabalho, né? Então, é ficar no telefone ali, vendo TikTok, vendo, né? É o que eu bato com os meus todo dia, né? Não se interessam em ler ou em estudar, né? Lógico, vão para a escola, estudam e tal, mas nem se compara com a nossa época. Não, nem com a nossa época. Não, temos, mas eu me lembro que hoje em dia não fala. Por exemplo, Brasil, moral e cívica, história, a gente aprendia muitas coisas que... Eu sei cantar o hino, você sabe cantar o hino, a que ninguém sabe. Sim, só vai piorando, né? Só vai piorando. Vai passando as gerações, as coisas vão ficando pior, né? Mas as pessoas, se elas pararem... E como aconteceu com a gente se sentiu incomodado, a gente sentiu, né, que tem alguma coisa e uma hora a ficha cai, né? E o conhecimento e o estudo faz você, né, enxergar todas essas coisas, entendeu? Então tem como, inclusive, eu acho que é isso aqui que a gente busca, né? O pouco que a gente sabe, a gente quer passar e que a gente continue, né, estudando, que é o nosso objetivo, se informando, para passar essa informação para que as pessoas também acordem, né? E, né, busquem também mais conhecimento, mais formação, mais estudo, para que possam perceber o porquê que a gente está vivendo isso tudo hoje. Né? Que possam passar para os filhos, ou até os jovens possam ver isso e perceber, gente, tem alguma coisa errada, né? Eu vejo que, né, Olavo de Carvalho foi afiliado pelo PT, né? Viveu com José Dirceu, viveu com, acho que Rui Falcão, né? Que é também petista, e ele conseguiu se libertar. Através de quê? Através do estudo, mas de uma coisa muito interessante também. Se interessou pelo estudo e falou, peraí, eu vou buscar informação ao invés de me dar a informação errada. Tudo bem que o Olavo de Carvalho é um gênio, né? A gente não pode... mas vamos lá. As pessoas que com honestidade buscam a verdade, elas vão encontrar.
E foi isso que aconteceu com o Olavo. Ele começou estudando, né? Ele era marxista, estudou por sei lá quantos anos. Ele fala o marxista, por isso também ele sabia tanto, né? Até que um dia ele viu que fala, cara, isso aqui não é bom, né? Não é né, o certo. E ele se converteu, né? Então, é a honestidade da pessoa né, estudar e perceber, não, tem alguma coisa errada. Agora o povo fica na televisão, assistindo BBB. Ninguém quer nada fora do Brasil, como a gente fala. Né? Então, hoje a gente fala, o brasileiro está do jeito que está, por isso. Né? Sem contar que nos últimos 40, 50 anos... Todos os livros de história têm que ir para a lata do lixo, porque eles ensinam tudo do jeito que eles querem exatamente formar os analfabetos funcionais de hoje. O Olavo fala, não tem uma faculdade no Brasil que não seja de esquerda. Então, as pessoas não têm o conhecimento da verdade, né? Qual seria o conselho que você daria hoje, Paula, para os jovens, né? Para poderem acordar e o mesmo conhecimento que a gente está buscando. Buscarem fontes seguras, né, de pessoas. Né, a gente vai dar a dica aqui, né, os católicos, com certeza, que não conhecem o Padre Paulo Ricardo. Né? Eu assisto vídeos e as pessoas mencionam o Padre Paulo Ricardo. Os católicos mesmo, de verdade. Não estou dizendo católico de BGE, não, que entra na igreja só para ir batizado casamento. Estou falando católico de verdade mesmo. Comer docinho, salgadinho no casamento. O Padre Paulo Ricardo, e eu sigo um monte de gente séria que você conhece, né, na internet, que são pessoas como você também, né? Buscarem o conhecimento, gente. A gente tem que buscar o conhecimento. E não é tão difícil. Hoje em dia é tudo tão fácil, né? Esse curso que eu falei do Pedro Delfino, gente, uma linguagem excelente, uma coisa fácil de você entender. Você assistiu a aula dele. O Pedro Delfino é o dos 3 pilares da política. Que a primeira aula dele, ele fala, né, dos 3 pilares da civilização ocidental, que é o começo. É isso aí que a gente está falando, é a base. Da onde eu venho, né? Por que eu penso desse jeito? Né? Por que o meu país é organizado dessa forma? Né? Então, tudo tem a história, a pessoa tem que estudar história também. Tudo bem, para mim é fácil porque eu gosto de história. Tem gente que não gosta de estudar, tem gente que não gosta de ler e tal, mas existem maneiras de você se informar. Assiste um vídeo, né? Escuta uma pessoa, assiste o nosso podcast. E tem isso daí também, né? Que hoje em dia tem muita informação que você pode buscar sem ter que pagar nada. Você consegue fazer qualquer coisa na internet, né? Ao invés de usar a internet para o lado ruim, ficar vendo coisas fúteis, você pega o tempo e vai estudar. Falo isso para as crianças. Gente, vocês passam aí 1 hora vendo coisa que não está te acrescentando em nada. Muito pelo contrário, você está se contaminando. E você sem contar os efeitos, né? Que a pessoa fica com ansiedade. Aquela coisa de você estar ali toda hora buscando informação. Aquilo te deixa... O que acontece comigo também, que às vezes eu falo, gente, eu estou aqui há 15 minutos nesse telefone... Você não consegue reter mais as informações, porque são muitas informações. Né? Então, eu aconselho que as pessoas escolham uma área que elas gostem. Tem tanta coisa legal na internet, né? Eu também sigo o Ítalo Marcilli e eu assino o Guerrilla Way, né? Que é um outro aplicativo, um outro programa também super legal, mas tem no Instagram, eles têm lá o profile, o perfil do Guerrilla Way. Pô, tem cada post super legal ali, quer dizer, você fica olhando os negócios ali, não te leva a nada, fica se intoxicando. Separa um tempo do dia ou da semana para estudar ou para ver alguma coisa que vai te acrescentar, para rezar, né, para fazer alguma coisa útil para você mesmo, né? Útil, que vai te, né, isso aqui me acrescentou alguma coisa. Sim, é o que eu tenho feito. Procuro nos tempos que eu tenho em hotel. Aí eu começo a fazer o curso no hotel, sim. Quando você está viajando, você falou que você começou a fazer o coffee. Eu queria assistir a primeira aula que você falou, que é bem legal, né? Bem legal. Ô, Paula, tem mais alguma coisa que você gostaria agora, por você própria, acrescentar sobre os 3 pilares? Eu já falei isso, mas eu queria só dizer que essa tua iniciativa muito legal do podcast, né, que a gente não sabe nada, né, mas que o pouco que a gente sabe, a gente tem aqui com muita humildade, vem aqui
passar esse pouco que a gente está aprendendo, e conforme a gente for estudando e aprendendo, a gente vai passando, né? Porque eu acho que isso é uma missão, né? De como a gente vem nos últimos anos percebendo, né? Porque a gente fala dessas coisas já há bastante tempo, né? Que a gente conversa sobre todos esses problemas, né? Preocupados com as crianças e tudo, né? E até o Ali, que contava no high school e teve aquele atentado lá na escola, né? A gente sempre a gente conversou sobre essas coisas, né? Não foi sempre, né, digamos, mas nos últimos anos, últimos 4, 5 anos, a gente está sempre conversando sobre isso. Então, com essas coisas todas que aconteceram no Brasil agora, eu acho que deu um sacode, né? E a gente começou a estudar mais nesses últimos 3 meses. Comigo, pelo menos, foi assim, né? De estudar, você também, né? Eu parti dia 2 de novembro de 2022. 2 de novembro de 2022 foi quando eu tive a iniciativa de, peraí, o que eu posso fazer para... Que eu tô com 53 anos, né? Mas o que eu posso fazer? Porque a Luísa tem 12, meu filho tem 21. O que a gente pode fazer? Porque eu vejo assim, sabe, Paula? Se a gente não der uma, não tem uma iniciativa, os Estados Unidos hoje, eles estão flutuando como se nada vai acontecer nos Estados Unidos. Só que eu vejo os Estados Unidos hoje, o Brasil há 30 anos atrás. Quando a gente estava lá e achava que o Brasil seria sempre uma maravilha, e hoje chegou no ponto que chegou. Se a gente não fizer alguma coisa aqui nos Estados Unidos hoje, tá? Uma das propostas que eu tenho também é, de repente, traduzir para o inglês ou fazer algum podcast em inglês. Isso aqui daqui a 30 ou muito menos do que 30 anos, porque se o Brasil automaticamente agora ficar e não tiver uma mudança, né? Uma mudança para o bem, e vamos supor, entre uma ditadura, quais são os únicos países da América do Sul, América do Norte e América Central que não vai ser de esquerda? Vai ser os Estados Unidos, o Paraguai. Os Estados Unidos indiretamente, você está me entendendo? Mas os Estados Unidos também vem, pode ser hoje, eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas o que eu vejo também, os jornalistas e políticos aí que a gente segue, é o início do declínio, né? Porque todo império um dia cai, né? E os Estados Unidos é a maior potência do mundo hoje ainda, um dia isso vai acabar, né? Que nem as pessoas, né, os impérios não ficam para sempre. A gente mesmo falou do Império Romano, ficou aí 500 anos, né? Sim, eu vejo isso, que os Estados Unidos... Eu acho que a contribuição, né, isso que eu falei, da gente poder conversar aqui sobre essas coisas, a contribuição que a gente pode dar, né, através dessa tua iniciativa, é dar essas dicas para as pessoas, né? Que as pessoas estudem, que as pessoas busquem o conhecimento, busquem a verdade, vão atrás de fontes, de boas pessoas que vão falar, contar a história, né? De maneira verdadeira, para que você possa acordar e ver, né? Quem que eu estou seguindo, o que eu estou assistindo. O propósito aqui do podcast, né, Paula, não é somente falar de política, né? Vou falar de política, esporte, religião. Basta a pessoa que queira sentar aí nesse sofá, estude, tem alguma coisa para acrescentar, não precisa ser um expert em alguma coisa, algum assunto. Mas se a pessoa tiver alguma coisa para contribuir com a sociedade, no momento com a comunidade brasileira nos Estados Unidos, ela é bem-vinda a falar alguma coisa, né, para passar para os outros. Eu acho que as pessoas estão bem perdidas. Eu acho que também tem muita gente querendo... muitas não se interessam. Vamos falar a verdade também. Muitas pessoas estão acomodadas, estão bem no lugar. Muitos brasileiros que estão aqui, eu não estou lá no Brasil, que se dane, né? Mas não é só no Brasil. O mundo está em decadência, né? Não é só no Brasil que tem imoralidade, corrupção, né? O mundo todo, né? Aqui nos Estados Unidos também é muita coisa. É que a gente está na Flórida, né? Aqui na Flórida a gente está num estado de direita, né? E que tudo pode mudar, né? Na hora que em 4 anos. Então, hoje a gente está bem, a gente pode estar ok aqui, mas como é que a gente vai estar daqui a 4 anos? Num estado igual a Califórnia, né? Então, eu acho que a gente aqui fica um pouco mais confortável no sentido que a gente está no momento hoje aqui, mas os Estados Unidos
Né? País difícil também de você educar um filho. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas acham que, porque Estados Unidos é bom, porque o povo tem dinheiro e tal, mas eu não estou preocupada com isso. Sim, mas a gente já está aqui há bastante tempo, né? Porque quem chega agora também acha que não tem crime, deixa a garagem aberta, deixa carro aberto, deixa as crianças andando aqui perto, entendeu? Para um lado e para o outro sem tipo, não pode, não está seguro. É por aí também, lógico, não se compara com o Brasil, mas não é o mundo inteiro, não acho que seja só o Brasil. A gente falou isso porque a gente é brasileiro, né? Porque a gente está aqui, né? O teu podcast é do Brasil, né? Nosso podcast, né? Apesar de eu ter construído, né? Você tem participação que me ajuda muito. Eu te agradeço de coração, Paulinha, por me ajudar. E eu vejo que sempre quando eu te peço te dou alguma missão, você consegue. É uma missão, né? Uma missão impossível. Paulinha, pelo amor de Deus, faz isso para mim, né? E você pega e resolve o problema para mim. Que o meu propósito, Paulinha, é se eu conseguir tocar as pessoas assim como eu fui tocado, para acordar para a vida e depois de 53 anos voltar a estudar e a me empenhar mais em saber, buscando a verdade, eu já tô tranquilo, Paulinho. Eu quero que as pessoas assistam o nosso podcast, entendeu? E que a pessoa fala, peraí, vamos lá, vamos pesquisar quem são essas pessoas que a Paula falou, quem é o Olavo de Carvalho, qual é o curso COF. Cara, o curso COF são 2 horas e meia de curso, tudo gravado, né? Porque o Olavo de Carvalho já veio a falecer. São 500 aulas, Paula. São quase 600 aulas. Eu estou na primeira, Paulinha. E o pouco que eu absorvi da primeira aula, eu já estou com um leque de informação maravilhoso. Maravilhoso. O cara é um gênio. E eu não sei se você sabe, mas o Olavo de Carvalho vivia na Virgínia, você sabia disso. E ele ganhou o Green Card aqui nos Estados Unidos com um pedido especial de gênio. É o Genius Visa, ou Genius... no COF está dizendo... eu não sei onde é que está dizendo isso, de tanta informação que a gente pesquisa. Mas, desculpa, foi no Brasil Paralelo, 12 minutos. Cara, é o resumo, a biografia do Olavo de Carvalho. Paulinho, eu chego a chorar com tamanho gênio que o cara era, é maravilhoso. A gente pode assistir daqui a pouco, depois que a gente terminar aqui. Eu vou botar na televisão para você ver que maravilha que é. Paulinha, vamos então agora fazer o papum de perguntas, tá? Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde o que vier na sua cabeça. Pode pensar, mas não pensa muito não. Vem mais ou menos na cabeça, tá? Um sonho. Santidade. Eu respeito. Meus pais. Um lugar. Minha casa. Um animal. Leão. Uma saudade. Da infância. Um ídolo. Jesus Cristo. Um desejo. A conversão da minha família, dos meus amigos. Os que não são convertidos ainda. A sua conversão. Uma conquista. Uma conquista? Minha família, eu conquistei. Não vivo sem. Café. Sonho de consumo. Acho que viajar. Pode ser viajar pelo mundo? Pode. Viajar pelo mundo. Uma cor. Verde. Maior realização. Ser mãe. Uma comida predileta, Paulinha. Isso é comigo, hein, Paulinha? Hein, Paulinha, hein? Eu e o Oliver e teu pai, hein? Carne assada com batata. Puta, com a maionesezinha do Jorginho, que beleza. Brasil. Brasil? Brasil é a casa, né? A nossa casa é onde... Nossa origem, a minha origem. Deus. Deus é amor, Deus é tudo na minha vida. Paulinha, cara, foi muito bom. A gente descontraído, ficou nervosa no começo, depois a gente foi se ajustando. Então as pessoas às vezes vêm e não precisa ficar nervosa, porque a gente, né, basta ser natural e se entregar e quando a gente bate o papo sem as câmeras, o papo flui com uma beleza, né? E depois que liga as câmeras fica meio nervoso. Sim, mas vai ser bem legal. Mas que bom, tomara que o povo assista e que a gente possa contribuir um pouco, como eu falei, né? Com humildade, a gente vai passando devagarzinho, né? Gotinha por gotinha, para tentar ajudar, né? É isso aí. Obrigada. Um beijo, tá? Beijão. Então, Alexandre, eu queria acrescentar aqui mais uma coisinha que eu acho importante. Sobre uma fala do Papa Bento XVI, falecido recentemente, sobre os 3 pilares, né? Ele esteve no Congresso Nacional da Alemanha, né?
e dirigiu uma palestra aos parlamentares. Ele foi aplaudido de pé por quase todos os congressistas, né, com exceção de um pequeno grupo de pessoas lá de um determinado partido. E nas palavras conclusivas dele, ele disse o seguinte, abre aspas, a cultura da Europa nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma, do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa, na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus e no reconhecimento da dignidade inviolável do homem, de cada homem. Este encontro, desses 3 pilares, fixou critérios do direito, cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico. Fecha aspas. Esse nosso papo aqui hoje sobre os 3 pilares, né, é o início de um outro papo que a gente vai ter que bater sobre o marxismo, né? Isso aqui eu tirei de um curso do padre Paulo Ricardo, Marxismo Cultural, excelente curso também, aberto a todos, não é só os alunos dele não, também indico. E ele fala, né, do marxismo cultural, fala do marxismo, né? Então, o que o Papa diz aqui é que nós temos que defender, né, esses 3 pilares, né? Se eles já não foram derrubados, né, ainda, e se já foram, que a gente reerga esses 3 pilares, né? Papa Bento XVI era um teólogo excelente, né? Foi papa, e achei interessante colocar isso aqui.